participação de um outro nobre amigo falando sobre Dia das Bruxas, sobre tarô, Simbolon. É o psicanalista e psicólogo e simbologista, o Giancarlo Quint Schmidt, lá de Petrópolis, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, meu nobre amigo. Olá, meu nome é Giancarlo, sou oraculista, simbologista e terapeuta. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre o Halloween, essa festa de origem céltica, pagã, que migrou da Europa através dos colonos para as Américas. O Halloween tinha um nome original de Xamaim, um festival que integrava o culto à terra, o culto à celebração da colheita, em agradecimento às colheitas desse período final de agosto até o início de novembro, onde as pessoas também temiam a aproximação dos espíritos, porque eles acreditavam que os espíritos vagueavam sobre a terra nesse ciclo. Desta forma, acendiam-se fogueiras para tentar evitar que essas entidades se aproximassem, ou mesmo era utilizado máscaras para que as pessoas não fossem identificadas por esses espíritos. O Xamaim, ele durante muito tempo teve uma importância muito grande dentro da cultura europeia e que somente no século III, a partir do imperador Constantino, que se rendeu ao cristianismo, ele substitui do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro o dia de Todos os Santos. Tanto é que em inglês esse dia passou a ser chamado de All Hallows Eve, que significa Dia de Todos os Santos. Tanto que a palavra Halloween, ela vem de dois radicais. O prefixo Hallow, que significa santo, e o sufixo ivi, que significa véspera. Então, traduziu-se, né, se relacionou com essa questão da véspera, né, da relação dos santos, também com o dia de finados, no dia 2. Importante frisar que esse festival céltico ele acontecia durante 3 dias, do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro. Então é importante a gente analisar, né, a correspondência simbólica desses rituais. A partir daí, nós temos aí uma gama de elementos que vai se traduzir na cultura, por exemplo, americana, onde o Halloween ele é mais, assim, forte como ritual, como festividade. As pessoas usam elementos tradicionais, como, por exemplo, a abóbora, né, com velas dentro. Jack and Lantern, né, que é a cabeça, o homem sem cabeça, né, o Jack and Lantern é um personagem muito importante dentro da simbologia também, da mitologia representativa também céltica. E nós temos aí uma série de outros personagens de caráter ficcional associados a filmes de terror ou ficção científica, né? Então as crianças e os jovens normalmente se vestem como vampiros, fantasmas, bruxas ou personagens de filmes de ficção científica, batendo de porta em porta, né? Falando aquela famosa frase doces ou travessuras, né? E pedindo doces, pedindo balas, enfim, como troca, em vez de aprontar para aqueles membros da casa. Então, essas crianças, essas pessoas que vestiam assim, é como os espíritos para os celtas, aqueles espíritos mortos que estão ali perambulando nas ruas. Então nós temos uma simbologia muito rica, né? Onde aparece, por exemplo, a bruxa, aparece o gato preto, o morcego, principalmente a lanterna, né? Feita de abóbora com as velas dentro. Nós temos a simbologia também dos mortos-vivos, dos zumbis, enfim. Existe uma gama de elementos que aí se entrelaçam. Para falar um pouco para vocês sobre a questão do Halloween, eu escolhi aqui um oráculo que vai servir como base, como referência para vocês poderem conhecer um pouco sobre essa questão das tradições. O oráculo que eu vou falar para vocês aqui é o oráculo do Simbolon. É um oráculo criado nos anos 80 por 3 pessoas que trabalham em parceria. A Peter Orban e a Ingrid Zinel, que são 2 terapeutas, e mais até a Willer, que foi a ilustradora desse baralho. O baralho é muito bonito, é um baralho de 78 cartas. As pessoas às vezes confundem com tarô pelo número de cartas e não é um tarô, tá? É um baralho astromântico, ou seja, ele tem uma mistura de astrologia
com um aspecto também divinatório, apesar de que a sua origem tenha sido aplicada diretamente sob o conceito de autoconhecimento e terapia. Tanto que ele é chamado o baralho das memórias, porque ele resgata, através das ilustrações carregadas de mitos, de fábulas, de lendas, de histórias, né, em sua iconografia e simbologia, resgata as memórias ancestrais, as memórias coletivas. Como a gente está falando um pouco também do conceito aí de inconsciente coletivo de Jung. Tá? Então eu escolhi aqui desse baralho algumas cartas, né? São 5 cartas aqui que eu vou falar rapidamente, não com o intuito de interpretá-las, mas no intuito de dar a vocês uma noção do que representa esse baralho. Só para vocês poderem ter realmente uma referência. O baralho do Symbolon, ele tem 12 imagens arquetípicas originais, que são imagens padrão, que combinadas entre si formam as 66 correspondentes. Então sempre tem 12 cartas com um signo e um planeta regente, correspondente, né? E as 66 podem ter combinações entre planetas e signos impares, tá certo? Então vou falar aqui primeiro dessa carta aqui, que é a carta do Sedutor, que corresponde a Plutão e Escorpião. A carta do Sedutor é uma carta que a gente pode fazer alusão ao Halloween, primeiro porque é uma figura que lembra um personagem conhecido da literatura, que é Mefistófeles, da peça de Goethe, da literatura de Goethe. E a figura que tem o nome de Sedutor mostra exatamente a figura ardilosa, perspicaz, né? Que tem um papel de envolver e se apoderar, de ter controle sobre o que está à volta. Essa figura, ela aparece muitas vezes na cultura do Halloween, a figura demoníaca, né? De pessoas que usam personagens vestidos como demônios ou algo parecido, anjos caídos, né? Então essa figura tem uma representação muito grande de poder, de sedução, de forças, normalmente invisíveis ou subliminares, né? De caráter realmente psico-inconsciente. A outra carta que eu vou falar para vocês aqui é a carta da Missa Negra, que também a gente pode dar uma associação aqui com Halloween. A correspondência da Missa Negra é com o signo de Sagitário Júpiter e o signo de Escorpião Plutão. Então, essa carta fala do perigo das crenças, né? Daquilo que a gente acredita, e muitas vezes a gente deposita a nossa fé, a nossa confiança, que esconde perigos. Fala da verdade duvidosa, né? Fala do perigo da gente ser levado por forças, ou pensamentos, ou ideologias que podem nos desvirtuar. Então, essa figura da Missa Negra, a gente pode também criar um paralelo aí com a simbologia do Halloween, tá? Em correspondência. A outra carta é a carta do medo, que é essa carta aqui. A carta do medo, ela traz uma correspondência com o signo de Virgem, Mercúrio, e o signo de Capricórnio, que é Saturno, né? Se vocês observarem, é uma personagem que está no cemitério e no fundo tem um espectro, né? Tem um fantasma. Também um personagem muito explorado dentro do Halloween, os espíritos que vagueiam na Terra, né? Então essa carta normalmente fala dos temores por coisas que a gente desconhece, ou situações que a gente não sabe lidar, por questões que a gente precisa resolver internamente ou intimamente, né? Que nos levam muitas vezes a temermos enfrentar. Então a simbologia dessa carta em relação ao Halloween fala exatamente dessas entidades, dessas forças que estão à nossa volta. A seguir, eu tenho aqui a figura do vampiro. O vampiro, nós temos aí a correspondência com o signo de Áries, que é Marte, a regência, e o signo de Escorpião, que é Plutão, né? Tem essa combinação. O vampiro, a gente pode fazer aí uma correspondência com o próprio Vlad Drácula, o Conde Drácula, com Lestat, né? Carmila, ou seja, vários tipos de representações aí de vampiros na história e nos contos. Mas pegando aqui, inclusive o livro de Bram Stoker, né, o Conde Drácula, ele tem um papel bem interessante. Essa figura, no Symbolon, ela tem um papel um pouco diferente da iconografia que eu normalmente gosto do vampiro. Ela fala de vampirismo, ela fala de, às vezes, parasitismo, mas fala também do envolvimento com pessoas que são duvidosas, né? Essa figura realmente camufla as verdadeiras intenções. Então, a simbologia do vampiro aqui no caso
fala muito mais de forças invisíveis agindo por trás, né? E que a gente deve se acautelar. Eu gosto de uma visão um pouco diferente do vampiro, porque essa carta também me traz um pouco dessa ideia de envolvimento, né? De capacidade de entrar no âmago da pessoa, né? Ter esse poder e força. E por último, a carta da Moira, que eu associo aqui à bruxa, na simbologia do Halloween, né? Então, a Moira, ela tem aí uma correspondência com a bruxa, um personagem que foi criado muito em função da Igreja Católica, para personificar mulheres que tinham conhecimento de ervas, ou eram parteiras, ou eram mulheres muito bonitas, mulheres que tinham muita força dentro da sociedade, se destacavam mais que os homens, eram muito sedutoras. As mulheres acabavam muitas vezes, né, principalmente no século XVI, século XVII, acabavam afogadas ou na fogueira, tradicionalmente na fogueira. E a Moira é aquela que traça, né, o destino dos homens. Ela tem essa espécie aí de tecelã, ela é uma tecelã, né? Ela tece, ela é fiandeira. Então, o simbolismo é de tomarmos o nosso próprio destino nas mãos, né? Escrevemos a nossa própria história. Então, para não estender mais, eu queria só trazer para vocês essas 4 cartas do Simbolon. O Simbolon é um baralho incrível, né? Essa aqui é uma edição até mais antiga do Simbolon, existem edições menores hoje. Existem até edições grandes, né? Mas existem menores, chamada Pocket. E fica aqui essa dica para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse baralho, inclusive sobre o Festival Xamaim e o próprio Halloween. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço. Aproveitem esse ciclo. Meus nobres amigos e amigas, diretamente de Petrópolis, o psicólogo, psicanalista, tarólogo e simbologista, meu nobre e querido amigo Giancarlo Kindschmidt, trazendo aqui um pouco de todo esse universo do Halloween, como vocês não veem em mais nenhum outro lugar. E agora estamos chegando próximos aqui, já a DJ Susan Lilith do México vai começar a fazer vocês dançarem. E olha, vocês vão dançarem loucamente até o amanhecer. Brincadeira, vocês vão dançar loucamente até a alta madrugada, meus nobres amigos, minhas nobres amigas. Se você gostou deste vídeo, deixe um curtir,
Compartilhe com pessoas afins e visite sempre o nosso portal redevamp.com.